Segundo perrengue, que foi um perrengue bem complicado, questão de custo. Eu já tinha percebido, com a minha visita a Gales, que foi em abril, que os sites que indicam os preços dos atrativos, eles estavam defasados. Mas a defasagem era pouca, a ordem ali de 10%. Então, a entrada de um museu que era 10 estava valendo 12, e era 8, agora é 10, e isso não estava bem atualizado nos sites. Tudo bem, quando você começa a ter isso de maneira constante, você no final aí está com uns 50 euros a mais do que você pensava em gastar. Só que é um valor que é irrisório frente ao teu orçamento. E normalmente, ou você tira esse valor em outras coisas, ou então você tem lá uma sobrinha que você bota no seu orçamento. O problema dessa viagem é que tudo subiu. Além de continuar acontecendo essas discrepâncias entre o preço informado do atrativo no site e o preço na hora da bilheteria, que aconteceu isso direto, além disso, o que eu percebi? Combustível caríssimo. Eu, em novembro de 2021, eu visitei Portugal, paguei 1,50 e pouco pelo litro da gasolina, com os portugueses já naquele momento reclamando muito do valor, e eu também já achando um pouco mais alto, porque eu costumava, me lembro, que a minha métrica era mais ou menos 1,3 o litro. E como é que eu faço com relação à viagem? Como é que eu fazia, né? Vou colocar até no passado. Eu colocava um arredondamento de 2 euros por litro. Esse arredondamento, mais o rendimento do carro que eu estou dirigindo, que eu colocava 10 quilômetros por litro, e normalmente o carrinho na estrada rende muito mais do que isso. Desculpa, Tony, gasolina ou diesel isso aí? Gasolina. 10 km por litro era a minha métrica, mas sempre faz muito mais do que isso. Às vezes alguns carros chegam a 20 km por litro. E aí essas duas coisas somadas me permitiam que esse orçamento valesse para o deslocamento inteiro. Então eu não costumava me preocupar com custos de pedágio e nem custo de estacionamento. Sempre deu. Nessa viagem de Portugal, continuou ok, sem problemas. Eu já percebi um leve aumento, né? Saiu de 1,3, foi para 1,5. Ok. Pessoal, primeiro abastecimento que eu fui fazer, eu paguei 2,44 por litro. Eu estava em Toulouse. Eu peguei o carro, andei um pouquinho, chegamos em Albi. Quando eu cheguei em Albi ou Albi, vocês me perdoem, eu ainda não sei a pronúncia dos nomes, a pronúncia correta dos nomes franceses, não sei se é Albi ou Albi. Quando eu cheguei nessa cidade, eu saí de lá e abasteci 2,44. A média, alguns lugares estavam mais caros, a Suíça muito cara, mas na média eu diria que eu paguei ali um 2,18, 2,20 por litro. O que significa isso? Eu já estava pagando mais caro do que uma projeção que estava estupidamente acima do que eu já achava que ia gastar. Então, um valor que era para cobrir combustível, estacionamento e pedágio passou a não cobrir nem o combustível. E aí veio o segundo e terceiro problema. O estacionamento lá está super caro. Na França, qualquer cantinho eles cobram estacionamento. Portugal, por exemplo, você tem várias cidades que não cobram, você estaciona e deixa o carro lá, volta, pega o carro e vai embora. E nos atrativos, mesma coisa. No país de Gales, idem. Acabei de chegar de lá. Agora, na França, você vai numa cidade que não tem nada, ela tem aquela coisinha turística. Eu fui numa cidade, por exemplo, chama-se La Couverturade. Essa é uma cidade que ela foi um antro, né, templário. Ela é toda de pedra, então as casas são muito antigas. É uma vila, né? É uma vilinha. É murada e lá dentro as casinhas são todas de pedrinha, de pedra, de pedregulho e tal. É uma cidade pitoresca, mas ela não é tão turística assim. E isso se acentuava porque em dado momento a gente parou num posto de gasolina para abastecer e para beber alguma coisa, e a moça não sabia, não conhecia. Ela era uma senhora local e ela não conhecia aonde ficava isso. E a gente estava a 40 minutos do lugar. Um minutinho.
Vamos botar aqui, então. Isso que você está mostrando provavelmente é dentro do castelo. Na verdade não é um castelo, é uma fortificação que foi hospitalária. Depois que os templários foram limados, o lugar virou um lugar dos hospitalários. Você saiu de Toulouse, né? Eu saí de Toulouse, fui para Albi. E depois foi para La Couverture. E daí fui para Montpellier. Isso foi logo assim que saí de Toulouse. E aí o que eu quero acentuar com isso, né? Mesmo esse lugar, pessoal, era um lugar no meio do nada. E lá cobrava o raio do estacionamento. Então, praticamente todos os atrativos, não importa onde eles fossem, você morria lá no mínimo em 5 euros. Em alguns casos, nós morremos em 10 euros. Em 2 ou 3 cidades, em Nice, por exemplo, que eu não consegui estacionamento barato e eu fiquei 2 para 3 noites, eu paguei 20 e tantos euros. Em Marseille, que eu tive que deixar o carro num estacionamento por 3 noites, eu paguei 39 euros de estacionamento, no total. Chega lá no total, bota lá o cartãozinho e ele te dá o susto para te matar do coração. Esses custos você não tinha ideia que seriam tão altos quando você saiu daqui? Não eram tão altos. Eles eram... Olha só, tem dois detalhes com relação a custo de estacionamento. Eles estavam altos e eles eram muitos. A França, principalmente, é muito incomum você chegar num lugar e não ter cobrança de estacionamento. Em tudo quanto é canto, mesmo os mais remotos, mesmo aquelas cidades onde você não imagina que vai ter cobrança, quando você para, é comum você parar e olhar os carros em volta. Viu o ticketzinho, já procura o parquímetro que vai ter que pagar. Então eu já olhava, já tem que pagar. Aí ia lá e pagar. E não tem uma forma, Tony, de algum aplicativo, algum site que já te dá custo de estacionamento, alguma coisa? Isso é alguma coisa relevante na viagem, né? Se procurar, Fábio, olha só, se procurar, deve ter. Eu, há muito tempo atrás, olhava isso no Via Michelin. Parei de olhar porque ele parou de ser atualizado. Exato. O fato é que deve ter em algum lugar isso. Isso muda com frequência, não ajuda tanto. E o que eu fazia antes, de botar 2 euros por litro, era mais do que suficiente. O que acontecia para mim era que com esse valor, sem ter que calcular nada, perder tempo, eu conseguia pagar combustível, estacionamento e pedágio. E agora não paga nem o combustível. O estacionamento, como eu falei, além de mais caro, ele é por força da França, pelo menos, tá? Na Alemanha não era assim, não. Mas na França e em alguns lugares da Itália, qualquer canto que você ia, cobrava um tostãozinho de estacionamento. E, por último, pedágio. O pedágio é aquilo, né? Se você não quiser pagar pedágio, sai da rodovia. Mas se você sai da rodovia, você vai levar mais tempo para chegar nos lugares que você quer chegar. O problema é que o pedágio é muito caro. E em alguns pedágios eu deixei 20 euros, em outro pedágio 30 euros. Porque eu pegava... O pedágio, como é que funciona o pedágio na maioria dos lugares na Europa? Quilometragem, né? Continua assim? Você passa pela casinha, aperta o botão, ele te dá um ticket. Você guarda aquele ticket e vai embora. Quando você vai sair daquela estrada, ou porque você chegou no final da estrada, ou porque você está pegando uma saída para pegar uma outra, naquela saída ali você tem que parar, né? Tem sempre uma ou 2 cabines separadas para como se fosse o nosso sem parar, né? Ou o Connect Car, você passa devagarinho e vai embora. O meu carro não tinha isso, eu tinha que passar para pagar. Então eu pagava com um cartão de crédito, você ia lá, dava aquela petelecada lá no negócio. Em alguns casos, o valor era 80 centavos de euro, 50 centavos de euro, 3,50, 2,50, só que isso era para distâncias menores. Quando eu pegava distâncias maiores, chegava ao ponto de pagar 20 euros numa tacada só. Tá? E nada disso eu tinha contabilizado, porque eu acreditava que o valor do combustível para cobrir tudo. Então isso de cara já me deixou, que valor alto e tal. E aí, foram as Malas prontas. Roteiro pronto, Tony?
Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Ah, moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Mas, pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.